os teus filhos. Usa para glorificar o teu nome. E abençoa-nos nesta manhã de uma maneira toda especial. Abra o entendimento, o coração de cada ovelha aqui nesta manhã. E que todos possam estar atentos à tua palavra, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis vos assentar. Glória a Deus. Aleluia. Esta escritura nos era tão confusa. Como poderíamos arrancar um olho de nós mesmos? Como poderíamos arrancar um braço ou uma perna? E como poderíamos entrar no céu sem um olho? Como poderíamos entrar no céu sem uma perna, um braço? Como poderia ser isto? Mas pela grande e infinita graça, Deus nos enviou um profeta. E falou-nos, abriu-nos a sua palavra. E deu-nos o entendimento, o conhecimento do plano do reino de Deus e da Bíblia, que se tornou uma nova Bíblia para nós. Desde Gênesis até o Apocalipse, podemos desfrutar deste banquete espiritual. Que o Espírito de Deus nos dê realmente um ensinamento, que eu quero falar sobre câncer espiritual. E nós sabemos, em primeiro lugar, que o câncer, segundo a ciência médica, é um neoplasma maligno, um sarcoma, com tendência a crescer e a destruir o tecido e os órgãos onde ele se encontra. Veja que ele tem uma tendência a crescer e ele cresce para a destruição do tecido e dos órgãos no corpo que ele se encontra. E como a igreja, segundo Colossenses 1,18, ela é um corpo, e a Bíblia diz, e ele é a cabeça do corpo da igreja. Em Colossenses 1:24, ainda a Bíblia diz, Paulo falando, regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Ainda em Efésios 1:22 e 23, a Bíblia diz, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo. Você é feliz por ser o corpo de Cristo? Amém. O corpo do Senhor? Ainda você abrindo a sua Bíblia, na primeira carta aos Coríntios, né? E o importante, quando o irmão Brana, nas escolas dominicais, fazia questão que o povo trouxesse uma Bíblia e, inclusive, distribuía para aqueles visitantes que não tinham, né? Era justamente para acompanhar, para manter a mente voltada para o assunto. Porque a mente é o canal que vai entrar a palavra, vai descer para a tua alma. Então você vai lendo, você vai acompanhando a palavra, ouvindo e acompanhando, e a palavra vai entrando para a tua alma. A importância de nós termos um culto racional,
Este profeta nos ensinou tanta coisa bela, né? Tanta coisa especial. Só se perde quem quer mesmo, né? Porque Deus nos mostrou o caminho e botou todos os sinais que nós devemos, onde devemos parar, onde devemos dobrar, onde devemos ir. Não precisamos pegar nenhum atalho. A partir do versículo 12 da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12 e no versículo 12, o apóstolo Paulo chega a dizer: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito. Você foi batizado com o Espírito Santo? Para estar no corpo, você tem que ser batizado com o Espírito Santo. Porque uma das características que eu sinto que eu sinto pelo irmão sofrer, pelo irmão padecer, é que eu tenho o mesmo espírito que ele tem, que eu estou ligado ao corpo. Só algo fora do corpo é que não sente. Ele não tem nenhuma ligação com o corpo. Mas aquele que foi batizado com o Espírito Santo no corpo de Cristo, que é a igreja. Você não entra na igreja com um apertar de mão. Vocês veem o irmão Brana batendo forte nisso, né? Não dá para substituir. O Espírito sedutor, ele substitui o batismo do Espírito Santo pela carteirinha de membro, pelo nome no rol de livro de membros, pelo aperto de mão, pela amizade com o pastor. Mas a verdadeira unidade, você não se une, né? Você nasce no corpo de Cristo, nasce no reino de Deus. Você recebe o novo nascimento e o batismo do Espírito Santo. Então você se importa, aleluia, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servo, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Aí você vai ver, quer judeus, quer gregos. Aí você vê Paulo dizendo isto, porque aí não haveria mais dificuldade de grego e judeu. Porque se eles fossem batizados com o Espírito Santo, um judeu e um grego, no corpo de Cristo, não havia mais diferença. Não havia mais problema do grego encostar no móvel do judeu, ou encostar na comida do judeu e o judeu não comer mais, porque era imundo. Mas se os dois fossem batizados com o Espírito Santo, não havia mais essa diferença. Você vê o porquê que ele diz isso. Quer judeu, quer grego, quer servo, quer livre. Porque os dois estão batizados com o Espírito Santo. Aí o que chega de limusine e o que chega ali de bicicleta, a vestida de chita e o de smoking, né? Ou a de vestido de seda, se abraçam. Aleluia. Não é porque ele veio de sandália, não tem condições de comprar, não é porque ele veio de sapato, né, assim, velho, né, talvez até, que eu fui até encontro de sapato rasgado aqui atrás, no meu início do ministério, mas eu não estava nem aí também. Serviu para alguns pastores me dar uns dízimos. Mas eu não tinha outro, vou fazer o quê? Eu queria ir ao encontro, né? Mas fui. E aí, se eles me separar, né, da adoração por causa do sapato rasgado, daí não era o corpo de Cristo, né? E ninguém vem aqui para olhar o teu sapato, nem por que tu veio com uma roupa nova, né? Apesar de que vir bem vestidinho é bom, né? Mas ninguém veio para olhar isso. A questão é estar no Espírito Santo. Amém? Não é o penteado novo, né? Veja,
Não é a disputa pela a moda lançada, né? Não, não. Vamos ver quem é mais cheio do Espírito Santo. Sou eu, em nome de Jesus. Aleluia. Então, e todos temos bebidos de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E como tem gente que acha que é só ele que é a orelha, então é só ele que é o bom, né? Só ele que é boca, então só ele que é bom. Só ele que é pé, só ele que é o bom. Mas o pé, onde é que vai sem? Não tem jeito. Só pé não adianta. Se o pé disser, por que não sou mão, então não sou do corpo, não será por isso do corpo. Agora tem aquele que quer ser tudo no corpo, né? Ou tem aquele que é pé, mas quer ser mão, não tem jeito. Aí vai ter que andar de perna para cima, né? E se a orelha disser, por que não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ouvido fosse, se tudo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou nos membros do corpo, os membros do corpo, cada um deles como ele quis. Quem foi que colocou? Foi Deus que colocou? Você não está satisfeito onde Deus te colocou? Amém? Bom, você tem que estar satisfeito onde Deus te colocou, porque se existe um que sabe onde você deveria estar, é Deus. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. Um corpo, e este é um corpo universal. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. O quê? Então Deus diz assim, ele é o cabeça da igreja? Ele é o cabeça, né? A cabeça não pode dizer aos pés, não tenho necessidade de ti. A cabeça não pode dizer para nós, eu não preciso de vocês. Jesus não pode dizer para nós, eu não preciso de vocês, porque nós somos o corpo. Nós completamos ele. Antes, os membros do corpo que parecem ser o mais fraco são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. E tem membros no nosso corpo que eu vou te contar, hein? Se fôssemos olhar o que Paulo está falando aqui, né? Mas nós cuidamos, né? Nós lavamos, nós limpamos, e se não tivesse? Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso. Mas Deus assim afirmou, formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Aleluia. A pessoa, essa mão aqui e essa aqui escondida aqui atrás. Não vou aí, te vira. Mas eu quero lavar o rosto e fica ruim, dá uma mãozinha aqui para mim. Não vou, embirrada. Já viu aquela pessoa embirrada na igreja que não tem jeito? Mas irmão, nós precisamos, o irmão precisa dar uma força. Não vou. Não vou, empaca em casa que nem burro embarcado. Né? Mas nós precisamos uns dos outros, a unidade de Deus. A união invisível da noiva de Cristo. E deixa eu lhes dizer, se não chegar nessa unidade, não tem arrebatamento, hein? Esta unidade, ela é especial. Agora, este corpo de Cristo, ele é um corpo que ele precisa de cuidados especiais. Todos nós precisamos de cuidados especiais. E eu vou falar sobre o câncer no natural, como o irmão Brana falou, e como ele se origina, e vou mostrar como o câncer espiritual se origina também. E como só Deus pode curar o câncer natural, e só Deus pode curar o câncer espiritual.
Na mensagem Doenças e Aflições, parágrafo 32, diz o profeta, por exemplo, nós tomaremos para falarmos por alguns momentos sobre câncer. Parece ser um dos maiores inimigos hoje. O que é câncer? De onde ele veio? Tumor, catarata, úlcera, pneumonia, tuberculose, todos estes nomes são nomes científicos, nomes medicinais. A medicina colocou neles. A Bíblia declara que eles são demônios. Por exemplo, o câncer. O que é um câncer? Ele geralmente vem de uma lesão. O câncer vem de uma lesão, de um machucado. O câncer espiritual também se origina de um machucado, de alguém machucado na igreja. Numa família, machucar um filho, machucar... Se aquilo não for sarado, o que poderia resolver com mertiolate, depois vai ter que estar fazendo quimioterapia. O que poderia ser curado com uma injeção de penicilina, depois vai ter que talvez ir lá para a quimioterapia. Aí, ou então uma cirurgia, né? Que é horrível. Então, tudo começa com uma pequena lesão, um pequeno machucado, um pequeno dodói na igreja. O irmão me machucou, o irmão me ofendeu. Pode se originar um câncer daquela palavra falada grosseiramente, sem pensar, né? Não, eu falo mesmo. Eu sou assim, meu pai já era assim, claro, tu não nasceu de novo, né? Se tu nascesse de novo, tu não era assim. Teria o Espírito Santo, e o Espírito Santo é bondade, mansidão, temperança, piedade, amor fraternal. Todas as coisas, 33, naturais da terra, tipificam as espirituais. Tudo no natural tipifica o espiritual. Você sabe disso, a maioria de vocês. Agora o 38. E um câncer no natural, no espiritual, ele é um diabo. Ele tipifica o animal e a ave que come carne podre, comem coisas mortas. 39. O câncer vem de uma lesão, de um machucado, né? Por exemplo, minha mão, nela não existe câncer algum e pode ter em alguma ocasião. Bem, o que causa um câncer? Alguma célula, um germe em meu corpo que se apostata. Depois de um machucado, depois de uma lesão, depois de um ferimento na igreja, ele se apostata. Ele está ali dentro, mas está apostatado do corpo. Ele não faz mais parte do corpo. Não toma ceia, não canta mais, não acompanha mais no glória a Deus. Tudo para ele já é, tudo é o contrário. Tudo para ele está apostatado daquele corpo de igreja. E você precisa não só estar no banco da igreja, você precisa estar no corpo de Cristo. Amém. Você precisa estar na unidade. Unidade é todos remando para o mesmo lugar, indo para o mesmo, fazendo a força para ir para o mesmo lugar. Puxando para o mesmo lado. Lembram do irmão Brando na mensagem de competição? O que é uma competição? É um cabo de guerra? De que lado você está? Nós estamos de um lado, os demônios estão do outro. E você tem que estar fazendo força conosco. E eu vou mostrar para vocês o porquê que Deus requer esta unidade. Que não é uma unidade física somente, mas é uma unidade de espírito. Porque há muitas pessoas que estão unidos ali, até mesmo dormindo na mesma cama, comendo na mesma mesa, na mesma casa, mas estão divididos. Estão separados. Estão rompidos. Então, vem de uma célula, um germe em meu corpo, que se apostata. Ele se apostata daquele companheirismo, né? Daquela unidade, daquele corpo de igreja, ou algo que se estabelece, e daquele germe ou célula começa uma multiplicação de célula. Ele não fica sozinho. Ele começa a multiplicar do jeitinho que ele é, porque ele não consegue ficar sozinho.
ele está ali e ele vai lhe envenenar também. Sabia? Do fulano. E se aquele fulano toma partido com ele, é mais uma célula apostatada. Sabe o porquê? Porque ele quer arrumar um corpo, para que dentro daquele corpo, ele mate o corpo da igreja. Então você não pode ser esta célula que seja vítima, mesmo que você recebeu uma batida, um machucado, uma lesão, porque o corpo está sujeito. Nós estamos numa guerra. E nós já temos inimigos o suficiente para nós combatermos. Que os nossos inimigos não é contra carne e sangue. Isso está em Efésios 6:12. Que a nossa luta não é contra carne e sangue. Você sabia que num corpo desse de músicos, num corpo de músico, porque a igreja tem diversos corpos, que são o corpo de músico, o corpo de diáconos, o corpo de obreiros e o corpo da igreja, que vai de graus, correto? E então, num corpo desse de músicos, se entrar uma célula apostatada ali no meio e começar com disco-me-disque e multiplicar aquelas células, ela arrebenta com os músicos. Ela destrói a música da igreja, ela arrebenta. E ele se torna maligno, sabe quando? Quando ele se apostata, e depois de se apostatar, até na apostasia ele é benigno. Mas depois que ele recebe um demônio, ele se torna maligno. E ele começa a envenenar o corpo de músico e acaba com a música. Pode estar todo mundo tocando ali, mas está destruído, não tem harmonia, a igreja não vai, a igreja não prospera, Deus não recebe, fica uma coisa seca, simplesmente fica uma coisa vazia. Por quê? Porque Deus simplesmente, sabe o que é que se precisa? Precisa que aquela célula aceite a regeneração. Ela precisa ser regenerada, porque o corpo tem condições de regenerar a célula. O corpo em si trabalha para isso. E você vai ver ali irmãos ali trabalhando, lutando para batalhar, para fazer a coisa correta. As outras células boas tentando regenerar a coisa, curar o machucado. Aleluia! Trabalhar para que aquilo fique bom, quer dizer, o corpo, as outras células boas, eles vão ali, eles vão orar, eles vão até jejuar em secreto, eles vão para a igreja orar, eles oram em casa, eles dizem, Senhor, eu não aceito a condição, eu quero que aquilo fique melhor, eu quero que a música melhore, eu quero que os hinos sejam ungidos, é células tentando regenerar aquele corpo. Assim é no corpo de ministro, assim é no corpo de diáconos, e assim é no corpo da igreja. Quando vê um machucado, vê um ali contrário, ele vem na casa de um, fala que não está certo, aquilo está errado. Você vê que ele está se apostatando, ela está machucada, ele está machucado, ele levou uma lesão, talvez seja de um diácono, talvez seja até do pastor, talvez até seja de um obreiro, talvez até seja de um membro do corpo mesmo. Ele levou um machucado, uma batida que ele levou, e ele está ali ferido, inchado, machucado, e ele cheio de razão, e ele começa a se apostatar, mas daí vem outro e diz, não, vamos orar, vamos buscar Deus. Ele tenta regenerar aquela célula que está machucada, ele tenta lutar por aquilo. Esta é a função do corpo de Cristo. Esta é a função do corpo do Senhor Jeová na face da terra, é não deixar membros machucados para não causar problemas mais tarde. Assim acontece no corpo de jovens, nas moças, nos moços. Quando uma é lesionada, uma é machucada, e ela é afastada, e não é hora de afastar, é hora de pegar ela, curar, sarar, não é hora de colocar em isolamento, não é hora de você deixar de lado, e às vezes fica aquele grupinho de panela, de criar um corpinho ali, dizendo, não, nós somos as tais, os outros jovens dizem, não, nós somos os tais, aquilo lá não presta mesmo, aquela lá não gostamos mesmo, células que vão se intrigando, vão se rebeliando e vão se tornando, vai ficando um câncer dentro do grupo de jovens.
E o grupo de jovem não vai, não prospera, não tem jeito, porque o corpo todo padece, fica doente, fica de cama, fica febril. Não tem ânimo, e uma pessoa febril não tem ânimo, não tem disposição. E aí a igreja não tem disposição, não tem ânimo, não vai. Doente. Mas a minha Bíblia diz que é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Deus nos deu o poder da coluna de fogo. Aquela coluna de fogo que não é uma quimioterapia, porque a quimioterapia ela poderia muito bem matar o câncer, mas ela mata o indivíduo antes de matar o câncer. Por isso eles vão dando sessão, radioterapia, e eles não conseguem eliminar o câncer. Mas a coluna de fogo é aquele poder que vai na sarça, queima, mas não consome. Aleluia, isto mesmo, a coluna de fogo vai, o Espírito Santo vai, queima aquele demônio, manda embora, mas não consome o indivíduo, não machuca o indivíduo. Aleluia. E o profeta de Deus diz: quando vocês verem, vocês se coloquem a orar, e quando vocês verem, se ele é um de vocês, ele estará ali novamente, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Bendito Salvador. Por que Satanás quer ver nós rachados, divididos, dilacerados? Por quê? No 46 o profeta explica isso da mensagem de doenças e aflições. Se este grupo de pessoas assentadas aqui, provavelmente aqueles que estão para receber oração nesta noite, que estão para vir à plataforma, se estiverem em um coração e um acordo, aleluia. Apenas nos próximos 5 minutos não haverá nenhum deles nestas cadeiras de rodas ou nas macas, se eles crerem que isto é verdade. Quando houver esta unidade no Espírito de Deus, quando não houver mais nenhum membro, nenhuma mão xingando a outra mão, nenhum dedo xingando a outro dedo, nenhum pé xingando a mão, mas meu Deus, eu quero ir em um lugar, mas a minha mão precisa ir lá, pegar um copo de água para me tomar, mas eu não posso ir mais pé, você vai, você me leva lá, te levo, sem problema nenhum, porque sem a água eu também não viveria. Oh, nós somos um corpo, aleluia. Um canta, aleluia. Um tira a oferta, um dá faxina na igreja, o outro prega, aleluia. A igreja glorifica no Espírito do Senhor. Um ora, diz o profeta, um ora, o outro jejua, o outro expulsa demônio. É um conjunto, a igreja trabalhando num só corpo. Demônio nenhum resistirá ao poder e à glória de Deus. Aleluia! Não pode haver diferenças. Não pode haver diferenças aqui. Não pode haver diferenças aqui. Não pode haver diferenças aí. Não pode haver diz-que-me diz-que no meio da juventude, que é muito propenso ter. Não pode haver no meio dos diáconos, não pode haver no meio dos obreiros, não pode haver no meio dos músicos, não pode haver. E se houver, isso pode sim, mas tem que haver acerto antes de ir para a adoração e a presença de Deus. Pode acontecer, pode. Eu posso acertar como eu já acertei da minha unha ficar roxa. Uma martelada quando estava pregando. Pá, errei o prego. Era para mim acertar no prego, mas acertei no dedo. Olha, ficou roxa, a unha caiu. Mas foi um acidente. Pode haver acidente na igreja, de irmão ficar roxo de tanta pancada. Mas é acidente. Você está disposto a acertar aquilo em nome do Senhor
Jesus. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. E depois que acerta, você esquece. Sabe por quê que você tem que esquecer? Segundo a ciência diz que toda vez que você pensa no problema que você teve, toda vez que você pensa no problema que aconteceu com você, o sangue libera uma toxina, que então o teu organismo libera uma toxina que suja o sangue, e aquilo causa câncer no fígado, câncer no estômago. Toda vez que você lembra daquela coisa ruim que aconteceu contigo, toda vez o organismo libera adrenalina, libera uma toxina que vai sujar o teu sangue, que vai causar artrite, que vai causar câncer, que vai causar gastrite, que vai causar todo malefício no teu corpo. Então a melhor coisa a fazer é você controlar os teus pensamentos, controlar aquilo que você pensa, direcionar os teus pensamentos para as coisas boas. Faço esquecendo as coisas que para trás fico e prossigo para aquelas que diante de mim estão. Esqueça o que aconteceu de ruim, esqueça o machucado, esqueça a enfermidade, esqueça a doença. Lembra-te de um arrebatamento, lembra-te de uma glória celestial, lembra-te do gozo do Espírito, lembra-te que há um Deus te esperando. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor, aleluia, 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 glória a Deus, aleluia. O que causa, pastor, estas coisas? O que causa estas doenças? O que causa estes cânceres dentro da igreja? O que causa isto? Paulo foi muito feliz quando ele escreveu a Timóteo no capítulo 2 da sua segunda carta, no versículo 14.